Vamos lá para a nossa aula sobre o reino plântae. Ele também pode ser chamado de reino metáfita, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de evolução. Como que surgiu o reino plântae? Bem, a vida surgiu com os seres procariotos, certo? Divididos em reino monera e reino arquea. Estes seres procariotos evoluíram para formar os organismos do reino protista. Que o reino protista tem dois grupos de seres, eles têm as algas e tem os protozoários. Os protozoários, uma parte dos protozoários evoluiu para formar o reino fungi, né, os fungos, e outro grupo evoluiu e formou os organismos do reino animalia. Já as algas, principalmente as algas verdes, as clorófitas, elas evoluíram para formar o grupo das plantas, tá? Então, nós falamos que os ancestrais das plantas são as algas clorófitas. A alga não é do reino plântae, é do reino protista. Características gerais das plantas. Todas são eucarióticas porque todas são formadas por célula eucariótica e são multicelulares. Todas elas são formadas por mais de uma célula. Todos são autótrofos fotossintetizantes. O que é isso? Todos os organismos do reino plântae, eles são capazes de produzir carbono absorvendo compostos inorgânicos, ou seja, fazer fotossíntese, né? Existem plantas carnívoras, mas a alimentação, essa parte delas serem carnívoras, é só uma complementação na nutrição dela. Não quer dizer que ela se alimenta só disso e não faz fotossíntese. Existem plantas também que são parasitas, como a cipó, que é essa aqui que nós estamos vendo, tá? Ela se enrola em outras plantas e absorve nutrientes dessas plantas. E a área da biologia que estuda as plantas é a botânica. O reino plântae, ele tem 4 divisões, 4 grupos dentro deles, que são quais? O grupo das plantas que nós chamamos de briófitas, o outro grupo que nós chamamos de pteridófitas, outro grupo que nós chamamos de gimnospermas e o grupo das angiospermas, tá? Aqui, ó, as briófitas é o primeiro grupo de plantas a surgir. Foi evoluindo, surgiu as pteridófitas, depois as gimnospermas e por último as angiospermas. A maior parte das plantas, elas pertencem ao grupo das angiospermas, que são aquelas que têm flor e fruto, tá? Então, mangueira tá aqui, rosas, tudo mais. E tem muitas plantas que estão aqui que a gente não reconhece as flores delas, tipo o capim. O capim é uma angiosperma, mas vocês vão pensar, ah, professora, mas o capim não tem flor. Tem sim, mas não é essa flor bonita e vistosa como a gente está acostumado com a flor da roseira, margarida e outras flores por aí. Quem está dentro do grupo das gimnospermas são os pinheiros. Quem está dentro das pteridófitas são as samambaias, avencas e cavalinhas. E quem está dentro do grupo das briófitas são os musgos e as hepáticas, tá? Existem algumas palavras que são características do reino plântae, né? Por exemplo, a palavra criptógamas quer dizer, crip quer dizer que está escondido e gamas, gametas, quer dizer que todas as plantas desses grupos possuem seus gametas escondidos. Quem são as plantas que estão aqui dentro do criptógamas? As briófitas e as pteridófitas. Conforme a gente for evoluindo no conteúdo, essas coisas aqui vão clareando mais para vocês. Fanerógamas são aquelas que o fanero, a parte reprodutiva, está visível. Quem são elas? Gimnospermas e angiospermas. Espermatófita são aquelas plantas que têm sementes, tá? Quem são as plantas que têm semente? As gimnospermas e as angiospermas. Os outros dois grupos não têm semente. E as traqueófitas são aquelas plantas que possuem os vasos condutores de seiva. Só quem possui elas são pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O único grupo de plantas que não tem esses vasos condutores são as briófitas.
Aqui, né, fotinha das briófitas para vocês, tá? É o grupo de planta mais primitivo. As algas evoluíram diretamente para esse grupo de plantas aqui. Foram primeiras plantas a surgirem. Elas são muito pequenas, no máximo 20 centímetros de altura. Elas são avasculares, por isso são pequenas. O que é ser avascular? Elas não possuem os vasos condutores de seiva, que são canais que transportam os nutrientes dentro da planta. Esses vasos condutores de seiva fazem o mesmo papel que os vasos e artérias no nosso corpo, transportando o sangue. Tá? As briófitas, elas sempre vivem em ambientes úmidos, elas não conseguem viver em ambientes secos, porque elas desidratam, né? O gameta delas, masculino, ele depende da água para se locomover e chegar até o gameta feminino. Então, só tem briófita em lugares úmidos, né? Beira de rio, de cachoeira, lugares sombreados, é o que nós chamamos popularmente de musgos, tá? Elas não apresentam raízes, caules e folhas verdadeiros, tá? O que elas possuem é rizoide, cauloide e filóide. Por que não possui raiz, caule e folhas verdadeiras? Porque elas não têm os vasos condutores de seiva. Por isso nós falamos isso, tá? As briófitas são divididas em 3 subgrupos. As plantas que nós chamamos de hepáticas, as plantas que nós chamamos de antoceratas e os musgos, que são os mais conhecidos, tá? Então, aqui tem 3 fotinhas reais para vocês verem. Fotos reais de briófitas. Aqui, ó, é uma foto bem aproximada, tá? É o musgo que a gente vê sobre as pedras. As pteridófitas são as samambaias, né, as cavalinhas e as avencas. Elas foram o primeiro grupo de plantas vasculares, ou seja, o primeiro grupo de plantas a possuir os vasos condutores de seiva. Elas apresentam tecidos de sustentação, né, elas são mais rígidas, elas possuem raiz, caule e folha. Já que elas possuem os vasos condutores, agora elas têm estruturas verdadeiras. Elas também dependem da água para se reproduzir, assim como as briófitas, e elas são encontradas em regiões árticas, tropicais e áridas, tá? Bem representada pelas samambaias, avencas e cavalinhas. As gimnospermas, tá? Elas foram o primeiro grupo de plantas a possuir sementes, e a partir do momento que elas possuem sementes, elas não dependem mais da água para fecundar, para se reproduzir, tá? Então, houve essa independência da água para a reprodução. Elas não apresentam fruto, as suas sementes são nuas. São os pinheiros, não é muito popular aqui na nossa região, mas a gente encontra alguns de ornamentação como esses aqui, tá? E aqueles de pinheiros de Natal, né? A reprodução delas é feita pelo estróbilos, que é essa estrutura aqui. A fecundação ocorre pelo vento, o vento que traz o gameta masculino para onde está o gameta feminino, que é o estróbilo. Elas são abundantes em regiões temperadas, é o clima que ela gosta. Aqui no Brasil, elas são encontradas de forma natural na região sul do nosso país. Muito conhecido lá, uma espécie muito conhecida é essa árvore aqui, que é o pinheiro do Paraná, tá? Pessoal, eu tô passando bem rapidão, porque essa é uma aula de introdução. Depois nós vamos trabalhar presencialmente, grupo por grupo, em sala de aula. Aqui mais fotos de gimnospermas. Essa daqui, ó, tem muita aqui em Araguaína. É muito utilizada para ornamentação, né? Jardim, essas coisas. Dentro das gimnospermas tem essas sequoias aqui, que são árvores muito grandes, ó. Que ela é encontrada nos Estados Unidos, aquelas árvores bem grandona desse grupo. Elas são plantas que têm em média 4.000 anos, né? Muito grandes.
E o grupo das angiospermas, que é o grupo mais diversificado, é o grupo que tem mais espécies. A diferença desse grupo das angiospermas é o quê? Que elas possuem flor e fruto. Lembrando que nem sempre essa flor e esse fruto vai ser visível, vai ser bonito, o fruto vai ser comestível, né? Igual a história que eu falei para vocês do capim. O capim está aqui dentro, mas não tem uma flor cor-de-rosa, vermelha, né? Nem tem um fruto que serve para a gente comer. Mas a função do fruto não é servir de comida para a gente, mas sim proteger a semente, né? Elas têm flores e as flores são estruturas reprodutivas. Dentro da flor, geralmente tem a parte feminina e masculina, se a flor for hermafrodita, né? Existem flores que só são femininas, existem flores que só são masculinas. Aqui, ó, dentro das estruturas florais, né, o ovário, que é uma parte feminina. Dentro do ovário tem o óvulo, tá? Os estames são a parte masculina da flor. Aqui dentro dos estames tem a antera, que é onde é produzido o grão de pólen. E o grão de pólen tem que entrar aqui pelo estigma, descer pelo estilete, até chegar no meio do ovário e fecundar. Aí o pólen, o grão de pólen vai se desenvolver num tubo polínico para liberar uma célula que vai fecundar o óvulo. E aí esse óvulo mais essa célula do tubo polínico vai se desenvolver num embrião. Aí vai formar a semente a partir daqui. E o ovário vai se transformar na parte carnosa do fruto. E a função dele é proteger a semente. Fotos de angiospermas. Mais fotos de angiospermas. Os animais têm um papel muito importante para as angiospermas, que é realizando o processo de polinização, né, para ajudar o grão de pólen chegar lá no ovário. Muito importante, vocês já devem ter ouvido falar da importância das abelhas, né, no processo de polinização. E aí, mais tarde, nós vamos ver que existem diferenças dentro das angiospermas. Elas são divididas em dois grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, né? Características que a gente analisa: raiz, caule, folha, flor e semente. Não vou entrar em detalhes disso aqui agora, porque a gente está só fazendo uma aula introdutória, tá? Aí nós vamos ver sobre a reprodução das briófitas, quando a gente for estudar sobre elas. É muito interessante o ciclo reprodutivo das plantas, tá? Das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas, tá? Tudo isso que nós vamos estudar esse segundo bimestre, que começou agora e vai terminar quando a gente retornar das férias em agosto. Existem plantas que são tóxicas, né, porque elas produzem alguma substância que é considerada alérgica para a gente, que dá alguma reação alérgica para a gente, tá? Para que as plantas têm isso? Para se defender, não é para fazer mal para os outros seres, mas é para elas se defender, tá?